Olá a todos, bem-vindos de volta para mais um vídeo de análise e previsão. Me chamo Heloísa Pereira e hoje o nosso foco do vídeo é mostrar um pouco do que aconteceu ao longo desses últimos 7 dias e quais as expectativas para os próximos 10. Bom, tivemos uma semana marcada por instabilidades distribuídas principalmente entre o centro-oeste do Brasil e a região norte. Áreas como o estado de Mato Grosso, Tocantins e também o estado do Pará acabaram registrando em alguns pontos mais de 100 milímetros acumulados. A contribuição veio principalmente da convergência de umidade e calor da faixa tropical, ou seja, aquele oceano Atlântico que está tão quente está favorecendo as instabilidades na metade norte do país. Mas é claro que a gente precisa citar que um dos destaques da semana aqui na consultoria foi justamente os modelos errando, na expectativa de previsão de chuva para essas áreas. Olha que interessante, a maioria deles previa uma chuva muito bem espalhada, muito bem distribuída aí pela faixa norte do país, e na verdade essa chuva acabou acontecendo de forma mais manchada. E aqui, destaque principalmente para o modelo americano GEFES. Para quem gosta de acompanhar a parte de meteorologia, sabe que tem um modelo americano, um modelo europeu e entre outras nacionalidades. E olha só, das análises que a gente acompanha aqui ao longo da semana, ele foi o modelo que mais errou, que mais superestimou a chuva ao longo desses últimos dias. Um baita destaque para a meteorologia e também para cautela com a previsão desse modelo aí para os próximos dias, não é mesmo? E para o decorrer dos próximos dias, a expectativa é de que a metade norte do país, na visão da maioria dos modelos que a gente acompanha aqui, continue registrando bons volumes de chuva, mesmo que de forma um pouco mais pontual do que os modelos esperam. A gente tem áreas aqui do norte do estado de Mato Grosso, boa parte do Amazonas e Pará, com potencial para registrar chuva acima de 50 até 70 milímetros em alguns pontos. E o destaque para chuvas mais volumosas e com risco de tempo severo associado fica principalmente para o Rio Grande do Sul. Olha só o que vai acontecer, Lá na plataforma da Ampera a gente tem alguns mapas novos de campos sinóticos, E esse mapa, por exemplo, ele mostra um pouquinho do que está acontecendo com a variável altura geopotencial, basicamente é uma medida aí de pressão entre, a gente está falando aqui de geopotencial em 500 HPA, mais ou menos ali em 5 quilômetros de altitude, e esse mapa está mostrando a passagem do que a gente chama na meteorologia de cavado, uma área de baixa pressão alongada. Sabe o que esse cavado vai promover entre áreas da região centro-sul do país? Primeiro, o levantamento das massas de ar, formação de nebulosidade, formação de instabilidades, e também promove a formação de uma onda frontal. Isso ajuda muito a formação de instabilidades. Então, a gente pode esperar entre esse dia 13 de abril e o dia 17, bastante chuva no estado do Rio Grande do Sul. Fronteira oeste gaúcha, toda a fronteira do Uruguai pode ter registro de acumulado acima de 100 milímetros, até acima de 150, A região de Uruguaiana está em uma área, inclusive, de risco para registrar esses mais de 150 milímetros. Então, é um grande alerta aí para os próximos dias. Por outro lado, como a gente pode ver aqui no mapa, as áreas mais centrais do país, na grande maioria dos modelos, continuam sendo sinalizadas para um padrão de menor quantidade de chuvas, como é normal nessa época do ano. A gente vai ver uma situação na qual, mesmo que a frente fria consiga avançar, consiga trazer um ar mais resfriado para o sudeste, a advecção de umidade, ou seja, a atração de umidade para o meio do Brasil, não deve ser tão favorecida, Ainda tem uma camada de alta pressão, de resistência, à formação de chuvas nas áreas centrais, como é bastante típico para essa época do ano. Então, fica o alerta para esses próximos dias. O estado do Rio Grande do Sul, em especial a fronteira oeste gaúcha, pode registrar chuvas bastante volumosas. Também no extremo norte do país, nesses últimos dias choveu bastante. A zona de convergência intertropical deve seguir bastante ativa, fornecedora aí de calor e umidade para as áreas do extremo norte, e por isso a chuva também continua intensa por lá. Durante o próximo período, pêntada de número 2, a gente pode esperar também, instabilidade, mas principalmente
jamais localizadas na metade norte do Brasil. É o que mostram os mapas de previsão, né? A gente vê um conteúdo de umidade na camada média atmosférica mais expressivo na metade norte. Essa variável aqui a gente chama de água precipitável, né? Quanto mais elevada essa água precipitável, maior a chance de chuva. Enquanto isso, no centro-sul, o tempo vai dar uma secada. Por quê? Porque logo atrás da frente fria vem uma alta pós-frontal. É isso mesmo, uma área de alta pressão deve favorecer a manutenção do tempo estável nas áreas centrais, inclusive, né, dá uma secada também na condição de chuva do centro-oeste brasileiro e tira a condição de chuva do sul do Brasil. Então tem esse risco, esse alerta para grandes temporais no Rio Grande do Sul, mas a sequência desse episódio entre os dias 18 e 22 é uma sequência marcada por redução da chuva. Com relação às temperaturas, a gente pode esperar, né, que essa sucessiva passagem de sistemas pelo sul, principalmente, né, depois que vem uma alta pós-frontal, traga um ar mais resfriado para a região. Então a gente pode esperar uma grande queda de temperatura, principalmente se a gente comparar com o que aconteceu em meados do mês de março, tá bom? A gente já tinha trazido aqui para vocês no canal o destaque, né, para a influência do ar mais frio ao longo desta abertura de abril e realmente, de forma gradual, isso está acontecendo. Bom, esse é o nosso conteúdo de hoje. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana, um grande abraço e até a próxima previsão.